Muito bem, eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa perfeita, maravilhosa que é Jesus, esse Deus único, incompreensível, impossível de medir e entender o poder que Ele tem. Quando lemos alguns livros aqui da Bíblia, quando lemos principalmente o livro de Jó, onde o próprio Deus conversa com Jó e pergunta para ele, né, que é só você olhar a natureza, você olhar o próprio ser humano, você olhar os animais, que você vê a mão de Deus em tudo. O homem foge de Deus desde quando nasce, não aceita o projeto de Deus, como o presbítero Paulo estava dizendo aqui, não aceita a palavra de Deus, a palavra escrita na nossa língua, a palavra pelo qual Jesus deu a sua vida com dor e sofrimento, se sujeitou a morrer uma morte terrível na cruz e a ser humilhado, envergonhado, a sofrer psicologicamente, fisicamente, sentimentalmente, porque, claro, ele estava ali vendo a mãe dele ali, os irmãos, os amigos dele, os melhores amigos, e tudo aquilo que ele tinha pregado, todo o poder que tinha sido manifesto através da vida dele, da presença dele, ali praticamente mostrou uma fragilidade, né? Porque até zombaram dele e falaram, olha, por que você tem poder, você não desce aí da cruz, né? E ele suportou tudo isso para cumprir o que está escrito na Bíblia, essa Bíblia que estão destruindo ela, que estão sumindo com ela, que as pessoas estão tendo a oportunidade de receber Deus na vida delas, de receber o Espírito de Deus, de ter um encontro com Deus, e não querem ler a Bíblia, não querem compromisso nenhum com a Bíblia, não entenderam ainda que a vida eterna está na Bíblia, o conhecimento de Deus está na Bíblia. Sem a leitura da Bíblia você não vai se tornar um ser humano, e além de você ler, você vai ter que tentar cumprir, o que é muito difícil para todos nós, para todos nós. Nós não conseguimos cumprir nem 10% do que está escrito aqui na Bíblia. Muitas pessoas até olham para os pastores, para os sacerdotes, e ficam buscando defeitos, e quando acham um defeito, quando é apresentado o defeito de um servo de Deus, todo mundo logo critica, né? Servo de Deus, olha aí. Mas a Bíblia diz que não há um bom sequer aqui na terra, todos nós pecamos e somos pecadores. Vamos morrer pecadores, irmãos, vamos morrer fracos, nós somos fracos, nós somos seres miseráveis, fracos. Na Bíblia nos compara a vermes, para se ter uma ideia. E essa é a grande verdade. Vivemos como tolos, gastando o nosso tempo, né? Você vê, por exemplo, esses dias eu li aqui na Bíblia uma passagem que eu fiquei impressionado, achei aquilo absurdo, porque às vezes a gente acha absurdo algumas coisas que as pessoas fazem, mas como eu tive a oportunidade de fazer muita coisa errada na vida, eu quando vejo assim, eu lembro, puxa vida, mas eu fazia igual. E se Deus não fosse na minha vida, se Deus não me guardasse, não me protegesse, não me livrasse, não me tirasse daquele caminho, talvez eu ia ser pior do que essa pessoa. Não é assim? Mas eu fico vendo assim que a gente critica, a gente quando vê, a gente critica, não é? A nossa posição é sempre de crítico, né, irmãos? Essa é a verdade. Por isso que Jesus, ele deixa claro, Jesus fala assim, olha, você está com uma trave no olho e está olhando para o cisco no olho do outro. Entendeu? Infelizmente, nós passamos o dia assim. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente ama de verdade, que a gente se apaixona,
porque a paixão é um sentimento muito mais forte que o amor, é um sentimento intenso, né? Um sentimento muito bom. Quando a gente apaixona, a gente não consegue ver nem cisco, nada no olho do outro, né? O olho do outro fica lindo, né, cara? O olho do outro fica espetacular. Mas a paixão acaba, né, irmãos? Porque somos pessoas miseráveis, ansiosos, materialistas, egoístas, né? E a paixão acaba, a gente começa a ver defeitos, acorda vendo defeitos, né? Isso é um problema sério, irmãos. Por isso que necessitamos, como Jesus falou, orai sem cessar, né? Como Jesus falou, olha, medita nesse livro de dia e de noite. Veja bem, né, que Jesus fala lá em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras. Se você não conhece a Escritura, você está errado e acabou, né? Como Jesus fala em João 5,39, examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. Então a vida eterna está aqui, irmãos. Por quê? Porque esse livro ele vai preparar você para ser de verdade um ser humano. Esse ser humano que está aí dentro de você, você conhece ele. Você conhece ele. Porque, no fundo, irmãos, ninguém na terra, homem nenhum, é diferente. O que a pessoa faz é lutar contra a essência dela, contra aquilo que Deus colocou, o sopro de Deus, o teu espírito, a pessoa espiritual que você é. Espiritualmente, todos nós somos iguais. Entendeu? Quando você fala da carne, né, o que a Bíblia fala sobre a carne? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, aí já começa por aí. Entendeu? O nosso corpo, ele é animal. E a nossa alma é pecadora. Entendeu? Nós somos terrenos. Veja bem que a gente vê as pessoas morrer e, se não for uma pessoa chegada a você, você não dá a mínima importância. É como se nada tivesse acontecido, né? Agora, por exemplo, lá no Irã, com esse problema lá, já mataram mais de 20 mil pessoas. Na guerra da Ucrânia, matam 5 mil pessoas por semana lá. Qual a diferença que faz para a gente? Nenhuma. Por quê? Porque nós vivemos nesse mundo terreno material, achando que todo mundo pode morrer, mas você não vai morrer. Você não vai morrer. Você tem planos para daqui a um ano, né? Nós temos plano para daqui a um ano. Por quê? Porque somos incentivados a ter plano para daqui a um ano. Só que os planos de Deus são diferentes, irmãos. O plano de Deus é para hoje. É para hoje, porque você tem apenas o dia de hoje. Nem é o dia de hoje, esse momento aqui, porque eu posso aqui morrer no altar aqui, ó, pregando. Estou pregando aqui, eu posso morrer. Quantos pastores já morreram pregando? Né? Eu posso sair ali e morrer. Entendeu? Hoje mesmo teve um acidente ali na estrada que bateu mais de 10 carros ali, um atrás do outro, o carro pegou fogo. Entendeu? Então, qual o poder que você tem sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém? Nenhum, irmão. Nenhum. Entenda isso, somos seres fracos. Fracos. A única coisa que nós temos de bom é o amor que Deus colocou dentro de nós. Por isso que o maior mandamento é amar. E essa é uma ferramenta que a gente não usa. Tudo bem, você pode dizer, não, mas eu sou casado, eu amo a minha esposa, eu amo o meu pai, eu amo a minha mãe. É bonito até falado assim quando a gente fala, né? Mas você revisa esse amor, como você está amando de verdade? Como você está amando? Você está amando de acordo com 1 Coríntios capítulo 13? Você está amando de acordo com Gálatas capítulo 5? Se você estiver fazendo isso, parabéns para você. Eu mesmo não estou amando ainda de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, nem de acordo com Gálatas capítulo 5. Então, eu sei que eu preciso de cuidar muito de mim, de melhorar muito e buscar muito a presença de Deus. Irmãos, sem Deus o ser humano não é nada, nada.
Ainda hoje eu estava me lembrando, né, de um amigo meu que era uma pessoa simples, de família simples, conquistou aquilo que 99% de nós sonhamos em conquistar. Não, a gente nem sonha o que o cara conquistou, a gente sonha um terço do cara que conquistou. Uma casa boa, uma casa sua, um carro bom, né? Dinheiro para... Você fala assim, agora eu estou seguro, nada vai me abalar, né? Vou até o fim da vida com tudo tranquilo, tudo 100%. Ilusão, irmão. Ilusão, não há segurança aqui na terra. Esse amigo meu suicidou, só que ele chegou a ficar bilionário, entendeu? Ele suicidou, entendeu? Então, aquilo que nós buscamos errado, porque não baseamos na palavra do Senhor. Porque Jesus diz, olha, primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. O resto Deus vai acrescentar. Se Deus achar que vai ser bom para você morar num palácio, Deus vai te dar um palácio. Chegou num ponto que Deus achou que para José era bom ele sair do poço e ir para o Egito. Depois era bom ele sair da casa de Potifar, que já estava muito mais confortável que o poço, e ir para uma cárcere. E depois ele saiu direto da cárcere para o palácio. Ser o segundo homem mais importante da época, do reino mais importante da época. Entendeu? Então, foi pela força dele? Não foi. Não foi. Foi pelo merecimento dele? Também não foi. Foi pela fé que ele tinha em Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Não importava a situação que ele estava passando, o mais importante era o relacionamento dele com Deus. O que eu vejo hoje é as pessoas, Deus trabalhando na vida delas, 24 horas por dia, tentando levar elas ao reino de Deus. E elas não dão a menor importância, ficam temando com Deus, porque elas querem viver eternamente aqui na terra. Até tem religião aí, a religião grande, que prega o reino eterno aqui na terra, sendo que a própria Bíblia diz que a terra vai se desfazer, não é? Temos um corpo extremamente limitado, um corpo frágil, temos sentimentos fracos, não é? Nosso poder não é nada, como a Bíblia diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. O sábio, o homem inteligente, confia em Jesus, confia no Senhor, entendeu? Ou você crê ou você não crê, irmão. A coisa é simples, entendeu? Se você não estiver crendo nessas coisas, é melhor você fazer um voto com Deus, entendeu? Lutar, fazer um voto com Deus, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. E não se sabe, não tem ninguém aqui na terra, irmão, que pode saber o que acontecerá no futuro. Porque vai ter um julgamento, e a Bíblia diz assim, ó, o grande e terrível dia do Senhor, que vai ser terrível para as pessoas que não aceitaram o projeto de Deus. Entendeu? Deus não aceita que você zombe dele, que você queira ser mais forte, mais poderoso que ele, porque, irmão, senão é a mesma coisa você chegar a receber uma visita na sua casa de um amigo, ele querer mandar na sua casa, fazer o que quer na sua casa, você não vai aceitar. É porque você é ruim? Não é porque você é ruim, é uma lógica, entendeu? Agora nós que não somos nada, uma turma de idiota, de cego, querer mandar no projeto de Deus, no reino de Deus, isso é brincadeira, cara, entendeu? Isso é brincadeira, isso é ser mais tolo que criança, entendeu? Tanto é que a Bíblia diz que o diabo acredita em Deus e ele estremece, entendeu? E com razão, nós temos que ter temor, respeito e adoração por Deus,
entendeu? Buscar adorar a Deus, buscar colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E é difícil, irmãos, muito difícil. Fazer isso na aparência é fácil, mostrar para os outros, mostrar até para a gente mesmo, porque tem gente que é fingido, né? Tem gente que é fingido. Mas fingimento é coisa que não presta, irmão. Você tem que ser realista. A vida é real. A vida é real. Você tem que ser matematicamente real. Deus não chama tonto, nem tolo, nem pateta, não. Deus chama pessoas que querem mudar, que querem se converter, que desejam a transformação, que desejam de verdade um mundo melhor. Entendeu? É por isso que você necessita da Bíblia, necessita da igreja, necessita dos louvores, necessita do monte, necessita de andar com pessoas que têm temor e respeito por Deus, entendeu? Porque senão você não vencerá. Irmãos, estamos lendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 27. Deuteronômio, no capítulo 27, diz a palavra do Senhor assim: E deram ordem Moisés e os anciãos ao povo de Israel, dizendo: Guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Você vê aqui que Deus ordenou, né? Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, à terra que te dera o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. E, havendo-o passado, escreverás nelas todas as palavras dessa lei, para entrares na terra que te dera o Senhor teu Deus, terra que emana leite e mel, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Será, pois, que quando houveres passado o Jordão, levantareis estas pedras que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras. Não alçarás instrumento de ferro sobre elas. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerá holocausto ao Senhor teu Deus. Olha que importância aqui, irmãos. Muitas pessoas não dão importância ainda. Deus manda fazer um altar no monte, que o monte era um lugar, que era o lugar que Deus escolhia para poder ter uma intimidade com aqueles que acreditavam nele, e Deus deixa claro que aquele lugar que Deus escolhia era santo, assim como o altar é santo, a igreja é santa. O homem pode vir aqui e pecar no altar, isso é problema dele, mas o altar do Senhor é santo. O monte é santo. Tanto que o próprio Deus fala: Josué, tira o sapato dos teus pés, que o lugar que você está pisando é terra santa. Porque ali havia a presença de Deus, né? E você vê que aqui Deus não estava preocupado em fazer um altar sofisticado, um altar de ouro, de prata, de brilhantes, com dólares. Não, pedra natural, meu irmão. Porque apesar de Deus ser dono do ouro, da prata e de tudo o que há aqui na terra, de ter todo o poder, Ele é um Deus simples, humilde. Diz que Ele se humilhou e veio aqui em carne, entendeu? O nosso Deus, o sentimento dele é perfeito, não é igual aos nossos sentimentos, não. Nós olhamos a aparência. Infelizmente, todos nós olhamos a aparência. Conforme a vestimenta da pessoa, conforme o carro da pessoa, conforme os bens da pessoa, a gente trata de um jeito. Conforme a dificuldade da pessoa, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, você trata de outro jeito. Nós somos assim. Somos pessoas interesseiras. De pedras brutas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerá holocaustos ao Senhor teu Deus. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás.
te alegrarás. Irmãos, olha só, irmãos. Quantas vezes na casa da gente, a gente entra uma tristeza na gente. Tem dia que a gente já acorda triste, não sabe nem por quê. Sabe por quê? Porque falta a presença de Deus. Porque você reage aos acontecimentos pela sua força. Você não clama pelo teu Deus, você não coloca o teu Deus na frente. Você faz como o rei Asa, entendeu? Quando você traz Deus à sua presença, você vai se alegrar. E naquelas pedras escreverás todas as palavras dessa lei, exprimindo-as nitidamente. Falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas a todo Israel, dizendo: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e cumprirás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo: Simeão e Levi, e Judá e Issacar, e José e Benjamim. E estes estarão sobre o monte Ebal para amaldiçoar: Rubem, Gade, Asser e Zebulon, Dan e Naphtali. E os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação é ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá, respondendo dirá: amém. Olha aqui, irmãos, olha a profundidade disso aqui que está sendo dito. Inclusive, você deve olhar uma referência lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 16, Êxodo capítulo 20, versículo 4, Êxodo capítulo 34, versículo 17, Isaías capítulo 44, versículo 9 e Oséias capítulo 13, versículo 2. Apenas alguns versículos que eu estou dando, que é importante, porque isso aqui que Deus está falando, irmãos, infelizmente, as pessoas não dão a menor importância. Tem coisa que Deus não se agrada quando a gente faz. Como diz a Bíblia, tem pecado que não é para a morte, mas tem coisa que Deus abomina. Saul perdeu a presença de Deus e morreu porque foi consultar uma espírita, foi falar com mortos, o que Deus abomina, e Deus está certo, porque Deus prega a ressurreição, não é encarnação. Os mortos não ressuscitaram ainda, né? Os mortos ainda não ressuscitaram. Jesus é o primogênito da ressurreição. Então diz aqui claro: maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo respondendo, diz o quê? Amém. Por que fala que todo o povo tem que falar amém? Porque você tem que ser contra isso. Você tem que. Amém está dizendo: eu concordo, eu sou contra isso também. Maldito aquele que desprezar ao seu pai ou à sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que remover os limites do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizermos que o cego erre de caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. Olha aqui, irmãos, esse versículo 19 aqui me lembrou de uma coisa que eu estava conversando hoje com a minha esposa sobre isso. A gente vê aqui, por exemplo, essa sociedade, esse projeto da sociedade que existe aí, humano, que não tem nada a ver com o projeto social de Deus, né? As pessoas eram pobres, a família inteira passando fome, o cidadão, sem querer, começa a ganhar dinheiro, fica rico, acha que é pela sabedoria dele, pelo poder dele, mas fica rico, fica muito rico. Aí ele passa a ter nojo de pobre, já começa por aí.
Os amigos dele agora são só os amigos ricos, entendeu? Os famosos, os poderosos, são amigos dele. E chega no dia do aniversário do amigo rico dele, ele vai lá dar presentes para o amigo rico. Não são presentes baratos, né, irmãos? Nós vemos aqui um exemplo que me escandalizou, que me deixou muito triste, do encontro da rainha de Sabá, por exemplo, está aqui na Bíblia, com Salomão. Se você vê historicamente, se você vê geopoliticamente, você vai ver que a rainha de Sabá era a rainha admirada de um reino pobre. Pobre. E ela sabe a fama de Salomão. Salomão era o cara mais rico da época, mais famoso. Ela pega a riqueza, ouros, não sei o quê, a riqueza, e vai lá dar de presente para o cara que já era o cara mais rico do mundo. Isso é humanidade, irmão? Isso é um projeto correto? Isso é ridículo, irmão. Uma pessoa dessa não tem humanidade nenhuma. Ela tinha que pegar, olha, se eu tenho condição de dar 2 milhões de reais de presente para o Elon Musk ou para um milionário famoso desse aí, se eu vou dar de presente para ele já é rico e não precisa de 2 milhões, o que eu vou fazer com os 2 milhões então? Eu vou dar para o pobre, para a viúva, para o órfão, para o necessitado, para o aleijado. Isso é coisa lógica. Por isso que a Bíblia, Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Porque isso é absurdo, irmão. Fora o presente que Salomão também dá para ela e dá para outros. Ficava um, e hoje é do mesmo jeito. Hoje é do mesmo jeito, né? Se um famoso aí, um milionário, um bilionário, um trilionário, né, um governante famoso, um presidente famoso, vai num país desse aí, você vê os sheik lá da Arábia Saudita, vou te dar 10 milhões, entendeu? Isso não é humano, irmão. Essa pessoa não é humana, ela está fora da casinha. Projeto podre e ridículo. E nós estamos tudo envolvidos nisso aí também, entendeu? Tudo envolvido nisso também. Às vezes a gente nega até uma bala para um filho da gente, uma fruta, um chocolate, mas aí tem que cumprir a regra no aniversário de alguém importante, você tem que ir lá comprar um presente de 200, 500 reais para dar, porque, entendeu? É um jogo de interesse ridículo, irmãos, pelo amor de Deus. Versículo 20, maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a nudez de seu pai, e o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com algum animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir ao seu próximo em oculto, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Aqui você vai ver uma referência lá em Jeremias capítulo 11, versículo 3, e Gálatas capítulo 3, versículo 10. Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é pura, como diz a palavra do Senhor, ela serve para transformar a gente para o nosso próprio bem. Amém, irmãos?